Voltamos com o TVB Entrevista dessa segunda-feira. Estamos falando do Dr. Juliano a respeito de ele que é médico oncologista, né? E falando sobre essa questão do tratamento, a descoberta de um câncer, o tratamento e essa evolução. E no bloco anterior, Dr. Juliano, eu comecei a formular a pergunta dessa evolução do tratamento, né? O senhor já há 15 anos trabalhando nessa área de pesquisa, desenvolvendo produtos, né? O que dá para se analisar do início da descoberta do câncer lá atrás até hoje, essa evolução, desde o diagnóstico até o tratamento? Porque antigamente o câncer, tem câncer, não importa onde, esse tratamento. E agora, como é que funciona? Eu acho que a melhor forma de ilustrar isso, habitualmente, é com exemplos, né? E, novamente, eu acho que eu considero 2015 como o ano do câncer de pulmão, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de tratamento de câncer de pulmão. Câncer de pulmão, a gente faz alguns testes, né, do próprio material. Faz a biópsia, tira o material, a gente faz o teste. Por exemplo, a gente faz o teste do ALK, que é uma inversão gênica, é como se fosse uma mutação. Se tem essa inversão gênica do ALK, do ALK, o tratamento não é com quimioterapia, é com comprimido. Esse comprimido consegue controlar até 90% dos tumores. Ou seja, a cada 10 pacientes que tomarem o comprimido, somente um vai falhar o tratamento, sem quimioterapia. Nossa. Fizemos outro teste, que é do IGFR. Esse sim é uma mutação. Veio essa mutação positiva, se usa outro tipo de comprimido. Os controles de doença, a gente também gira em torno de falha em torno de 10%. Ou seja, a cada 10 pacientes, habitualmente 1 ou 2 só vão falhar com esse comprimido, sem fazer quimioterapia. Os 2 testes vieram negativos, a gente parte para o tratamento com base em quimioterapia. Não funcionou a quimioterapia, a gente parte para imunoterapia, que novamente não é quimioterapia. O que é? É um remédio que estimula a imunidade do paciente, a imunidade destrui o tumor. Comparando esse imunoterápico com a quimioterapia, as taxas de resposta são mais do que o dobro. Toxicidade, as reações ruins, a gente tem até os dados. Em pacientes que fazem quimioterapia, em torno de 55% dos pacientes vão ter reações graves. Quem faz imunoterápico, 7%. Então, a gente está falando de 55% dos pacientes terem reações graves versus 7% dos pacientes terem reação grave com imunoterapia e com uma resposta que é mais do que o dobro de sucesso. Então, o câncer de pulmão, com esses exemplos, um tipo de comprimido para a inversão gênica do ALK, outro tipo de comprimido para a mutação do GFR e imunoterapia, eu acho que é o grande exemplo de como mudou o tratamento do câncer e a base está sendo no câncer de pulmão. A reação nesses comprimidos, doutor, ela existe como uma reação? Porque se a quimioterapia é essa bomba de química mesmo, que diz a quimioterapia, esse comprimido, como é que ele age? Porque daí ele é direcionado, ele vai atacar aquela parte lá no pulmão. Isso, os comprimidos são inibidores de proteína. Então, na verdade, os inibidores de proteína têm características bastante semelhantes. E a toxicidade é como se fossem espinhas no rosto, que podem dar, que não são espinhas, mas tem um comportamento muito semelhante com espinhas, principalmente no rosto e aqui no tronco, e pode dar diarreia. Então, não é queda de cabelo, não são os enjoos, mas sim alteração na pele. Então, alguns pacientes a gente tem que reajustar a dose, porque a pele fica muito machucada. Do imunoterapia, as reações podem ser como se fosse um quadro de uma gripe, que como ele é um anticorpo, e ele vincula a imunidade, o paciente pode sentir nos primeiros dias como se estivesse gripado, resfriado. Só isso já demonstra evolução, né? Pessoal, porque a gente observa assim, antigamente, até o próprio paciente tratando o câncer, ele fica muito debilitado, né? Agora, acho que a própria quimioterapia também já não é tão agressiva assim ao corpo. Claro, ela destrói muitas coisas, mas ela já não é tão agressiva assim, ou ela permanece sendo agressiva? Não, os esquemas de quimioterapia melhoraram bastante e surgiram muitos remédios novos para enjoos, né? Então, a gente tem remédio para enjoo de geração, de terceira geração, que a gente chama, são inovadores, que habitualmente a gente não já consegue ver que mesmo fazendo quimioterapia com altas doses, os pacientes não enjoam e não vomitam mais. Então, isso era um grande problema que a gente tinha e tinha essa ideia no passado, de fazer quimioterapia e vomitar bastante. Com esses novos remédios agora, que a gente consegue evitar ao máximo os enjoos. E
A gente tem medicamentos quimioterápicos mais modernos, né? Tipo como o Pemetrexed, um quimioterápico que não faz cair o cabelo. A gente tem doxoliposomal para câncer de mama, em que a quimioterapia, ela como se estivesse revestida numa cápsula, isso faz proteger, e também só 5% dos pacientes perdem cabelo. Então a gente conseguiu evoluir na quimioterapia, mas eu não destacaria mais quimioterapia, eu destacaria a imunoterapia, os inibidores de proteína, como a nova geração de tratamento para o câncer. Até porque, pensando do câncer de pulmão, nessa imunoterapia, com certeza os outros estudos já partem daí para mama, para ossos, já, porque daí começa, claro, são ajustes a serem feitos, né? Mas da parte daqui, o estudo já evolui bastante nas outras enfermidades. Não, isso foi muito bem colocado, porque a gente já recebeu proposta para câncer de mama, de um novo estudo. Em vez de fazer quimioterapia, quando o tumor espalha, que tem as metástases, a gente fazer imunoterapia para câncer de próstata. Hoje a gente acabou de receber um novo desenho de um novo projeto para câncer de bexiga. Em vez de fazer quimioterapia, fazer imunoterapia. Ou seja, a gente está vendo que como funcionou no melanoma e funcionou no câncer de pulmão, a gente está começando a fazer os testes nos outros tipos de tumores, e os testes iniciais estão respondendo. Então, talvez a gente está mudando de uma era em que a gente tinha o câncer, que era a base em quimioterapia, para uma nova era que está surgindo aqui, a imunoterapia, estimulador de imunidade, e o próprio paciente, a imunidade do paciente vai destruir o tumor. E doutor, fez essa imunoterapia, já existe algum estudo de saber o índice de cura desse câncer, ou ele não cura, ele só se mantém ali? Como é que funciona essa questão através da imunoterapia? Isso, a imunoterapia foi apresentado o estudo dia 30 de maio. Então, muito recente também, né? Muito recente. A gente recebeu aprovação para o programa de acesso expandido com imunoterápico para câncer de pulmão em torno de 2 meses. Então, os meus pacientes mais antigos, que são os pacientes que começaram a receber o remédio aqui no Brasil, tem 2 meses de evolução. Felizmente, até agora ninguém cresceu, ninguém falhou com o tratamento, mas a gente tem uma experiência brasileira de 2 meses, e a experiência mesmo americana não passa de 6 meses, né, comercial. Então a gente está ainda aprendendo. Então a gente sabe que os pacientes, as taxas dos pacientes comparado com quimioterapia são mais do que o dobro de resposta. Os pacientes vivos em um ano são muito maiores do que quimioterapia, mas a gente não tem tempo ainda de remédio. Talvez a gente se surpreenda e a gente consiga, quem sabe, pensar como o HIV relacionado com o câncer, né? Talvez a gente passe por uma doença crônica, em que a gente vai continuar usando os remédios, o paciente, para fazer um controle de doença, como o HIV, como uma diabetes, contra a pressão alta. Nesse projeto que a gente tem de imunoterapia para câncer de pulmão, que a gente já sabe que os resultados são melhores que quimioterapia, que tem menos toxicidade, a previsão de tratamento é 1 dose a cada 2 semanas durante 2 anos. Mas o mais antigo está 2 meses. 2 meses. Mas já é importante saber que, como o senhor citou, a AIDS, a diabetes, não se sabe ainda se tem a cura, mas tem o controle que mantém a qualidade de vida do paciente. Isso que é importante. E não evoluindo, já é um bom começo, né, doutor? Isso mesmo. Mantém ele preso. Isso. Né? E aí, depois desse preso, o tratamento também vai evoluindo. É interessante ainda, inclusive hoje eu estava fazendo as avaliações das tomografias de 2 pacientes que não estão fazendo a quimioterapia para câncer de pulmão, estão fazendo esses novos remédios, e as pacientes desapareceram o tumor, né? Então a gente consegue na prática médica, ver que os remédios são diferenciados. O que a gente não via antes, na era em que se baseava com quimioterapia, a gente consegue ver agora claramente que as respostas são muito melhores com esses novos remédios que comparados com quimioterapia. E é importante frisar, né, doutor, o senhor faz essa pesquisa toda aqui em Itajaí, na clínica Neoplasia, né? Então a estrutura toda é da clínica. Isso. O estudo, já deu para notar que não é dali, ele é do mundo, que dali ele sai para o mundo todo, e do mundo ele vai até ali, né? Isso mesmo porque são remédios tão importantes que todo o mundo, né, literalmente tem direito a receber, né? Seria um egoísmo muito grande não distribuir todo esse conhecimento, né? É isso mesmo. E é importante porque esses tratamentos sendo realizados aqui em Itajaí,
na clínica, ao qual o senhor faz parte também, né, doutor Juliano, mostra o setor que está desenvolvido a saúde, na parte de oncologia. A gente tem a parte de cardiologia também bastante evoluída aqui em Itajaí, mas nessa questão da doença do câncer, essa evolução, esse trabalho contínuo aqui também é importante de ser valorizado, porque nós podemos ser os primeiros a testar toda essa tecnologia, né? Com certeza. Basta procurar a clínica também, né? Todos os funcionários conhecem muito bem a pesquisa e muitas vezes a gente não consegue encaixar algum paciente em algum projeto, mas porque tem tratamentos atualmente excepcionais que não precisaria fazer pesquisa, ou então, se a gente não tem, por exemplo, como eu citei no início do programa, a gente não trabalha com demência, doença de Alzheimer. Sim. Mas a gente sabe que tem um outro serviço em São Paulo que está com esse projeto desse remédio novo para a doença de Alzheimer. Então, o que a gente não tiver também, a gente vai direcionar os pacientes para serem isso para conseguir direcionar com relação a isso. E além de falar também que o atendimento lá na clínica já tive algumas vezes, doutor. A minha irmã começou um tratamento lá também na clínica e já fui outras vezes fazer matéria com o senhor também a respeito disso. O quanto é importante a recepção num local desses, né? Que é um local que ninguém vai lá porque está bem. Vai porque está com uma doença ou suspeita de uma doença. E quanto é importante esse conhecimento dali da parte da recepção, de tranquilizar, de acalmar, daí já vem a enfermeira e conversa, né? Tem o pessoal ali preparado, mesmo dentro da própria sala de quimioterapia, que seria um momento assim, onde acontece queda de pressão, queda de glicemia, todo aquele problema. Tem um exemplo também do CEPOM em Florianópolis, que eu frequentei algumas vezes, assim, o atendimento ali, é um tratamento pesado, mas o ambiente todo, como é que se consegue ter um ambiente desse também, né, doutor? Porque é um momento ali que ninguém está feliz, né? Claro, se busca essa força lá dentro, mas quanto importante é também essa questão começando pela recepção, ainda até o senhor, o doutor também, que conversa, que brinca, tem... O dia que eu fui lá, parecia que tinha uma festa lá e estava o pessoal na quimioterapia, né, doutor? Isso que chama a atenção, né? É interessante porque os funcionários são muito antigos, né? Tipo, quem entra lá no serviço se mantém. Então, a gente, na verdade, é uma grande família. Todo mundo se conhece e é uma engrenagem que flui muito bem, né? Então, tipo, as meninas da recepção, as meninas da limpeza, o pessoal da enfermagem, o pessoal administrativo, todo mundo trabalha há muitos anos, né? Há muitos anos e ninguém sai. Então, na verdade, se ninguém sai do trabalho é porque a gente tem algo que fecha e deixa engrenando muito bem o serviço, né? Então eu tenho o maior orgulho, né, e prazer de trabalhar lá no serviço, porque tudo funciona muito bem, tudo é exatamente perfeito, assim, a engrenagem. E é um momento importante, que é um momento de tristeza, dor psicológica, dor do corpo, né? Isso é uma agressão muito grande ao corpo também. E como eu disse, um dia eu fui lá, tinha um setor lá da quimioterapia que ninguém parecia que estava na quimioterapia, estava numa festa, né? E conversa, e grita e brinca, e daí já se conhece também, porque, né, tem aquela questão do próprio funcionário da clínica conhece muito bem o paciente também conhece, porque vão trocando intimidades também, porque queira ou não queira, ali é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, uma quimioterapia, além da preparação e tudo, tem que ter uma amizade também, né, doutor? Com certeza. Isso é importante. Né? Mas também, né, vamos ser um pouquinho da área do câncer, doutor, uma pesquisa importante aí, que quando o senhor me contou de algum tempo atrás, eu digo, não pode ser. Uma bala, doutor, o que essa bala vai trazer de bom principalmente para as mulheres, né? Isso, na verdade, a gente fez um projeto, uma patente daqui da cidade, de uma bala, que seria o raciocínio dos alimentos funcionais, né? Então, qual é a ideia disso? A gente se alimentar e no próprio alimento ter o tratamento para o nosso problema, né? Então, isso entra num conceito de alimento funcional. Então, o que a gente vai lançar, provavelmente agora, nesse primeiro trimestre de 2016, é uma bala, né, para constipação, para o intestino trancado. O nosso projeto inicial está vinculado a 50 mulheres, né, voluntárias, que têm o intestino trancado, que em vez de tomar laxantes, essas intervenções, vão usar a bala, uma bala que vai ter o prazer, na verdade, oral de deter um doce na boca, mas o nosso objetivo é que trate o intestino trancado. Para o cérebro é uma bala, para o corpo é um remédio. Isso mesmo. Então, é o raciocínio de a gente vincular um alimento
que vai ser remédio, né? Então, talvez isso seja o início no futuro. O que você vai comer hoje? Poxa, eu tô com dor de cabeça, eu vou dar um exemplo aqui fictício, mas eu tô com dor de cabeça, eu vou comer a massa que melhora da dor de cabeça, sabe? Então, em vez de tomar remédio, a gente vai comer e vai ter o prazer de comer já se tratando, né? Dentro desse alimento já tem Isso, já tem. A parte para dor de cabeça. Isso. E doutor, como é que surgiu essa ideia de uma bala assim? Porque isso não surge do nada, tem que ser como é que... E se inicia todo esse estudo, esse processo? Isso, na verdade, assim, foi o acaso. E, na verdade, eu acho que a medicina e as informações são sempre o acaso. Eu acho que tem que estar sempre atento às coisas que dão certo. Saiu uma publicação sobre tempo de vida com base em dieta mediterrânea, né? A dieta mediterrânea é uma dieta que tem a base no azeite e alimentos frescos. Quando comparado com uma dieta pobre em gordura, mas sem a base da dieta mediterrânea, conseguiu provar que quem faz dieta mediterrânea tem um maior tempo de vida. E isso foi chamado a atenção por quê? Porque a população do Mediterrâneo vivia há muito tempo. E se confirmou isso cientificamente. Quando eu li o artigo, eu peguei toda a lista da dieta mediterrânea e vinculei a um produto. Então, se a gente não está no Mediterrâneo e tem algumas limitações, vamos tentar fazer um produto que tenha a base nessas formulações. E a gente fez o produto, que é como se fosse um tablete que a gente fez. Fomos para São Paulo, no laboratório de São Paulo, fizemos esse produto e a gente mesmo testou para ver o gosto, se era um gosto agradável. A gente experimentou, o gosto era agradável, mas em torno de 2 horas depois, todo mundo foi no banheiro. Aí fez efeito. Isso, e a gente pensou assim, não, foi ótimo, doutor, deu certo, a gente conseguiu fazer a formulação para ficar numa pasta, mas aconteceu algo interessante que todo mundo foi no banheiro. E daí que veio, então vamos redirecionar. Então a gente tem um produto que tem a base de fibras e azeite, que seria um fator de proteção, de aumento de tempo de vida, mas a gente direcionou também para um funcional, um adicional, que é tratamento de constipação. A ideia inicial então seria fazer essa dieta do Mediterrâneo. Isso. Num comprimido. Isso. E aí, sem querer, descobri que tinha que correr pro banheiro porque era outra função. Que funcionava. Então, talvez seja até a história... E essas histórias se repetem na medicina, né? Se a gente pensar também a aspirina foi para dor e para febre, depois viu que fazia proteção do coração. Sim. O Viagra foi para hipertensão pulmonar e depois viu que melhorava a disfunção erétil. Ou seja, a medicina vai acontecendo ao acaso, né? A penicilina que a gente comentou também. O pesquisador na época não pensou que ia destruir, ia matar as bactérias, mas ele contaminou uma das tigelas e descobriu isso. Então, na verdade... Observação, né? De tudo observação, isso. né? Tá sempre atento ao que está mudando e a gente sempre pegar, às vezes, dos erros, a gente conseguir ver que as coisas que às vezes não dão certo servem como experiências para a gente ter um ganho positivo. O exemplo, a gente usa o termo mais conhecido que é o AS, né, doutor? Para circulação também, né, os hipertensos tomam AS para melhorar a circulação e antigamente se dava para a criança com febre, isso ou mesmo. A criança ia lá na caixinha de remédio, né? Isso que era mesmo. docinho, né? Então, há vários nuances que existem nessa questão aí. E doutor, para encerrar, a gente está chegando ao final do programa, assim, a pessoa com um câncer no geral, a gente sabe que o maior problema é o câncer de mama, agora o câncer de próstata também está sendo muito discutido, né, doutor? Qual o futuro, a partir disso que nós conversamos até agora, assim, o que o pessoal pode pensar para o futuro nessa questão do tratamento de câncer? Eu acho que para doença avançada, a base vai ser imunoterapia, que é o que a gente já tem para melanoma, para pulmão, e a gente está com projetos para câncer de mama e câncer de bexiga. E não vou falar sobre remédio, eu vou falar sobre educação, né? A gente consegue ver e tem informações que o quanto maior o nível educacional da população,
melhor o tempo de vida. Então, se a gente quiser pensar em medicina de prevenção, em aumentar a expectativa de vida, não vai ser com base em remédio, vai ser com base em educação. Então, melhorando o nível educacional da população, a gente vai conseguir melhorar o tempo de vida. Porque se uma pessoa tem um nível educacional melhor, ela vai se alimentar melhor, ela vai fazer atividade física, ela vai procurar atendimento médico quando tiver alguma alteração, e isso que vai mudar o desfecho da população, se a gente pensar correlacionado à saúde em geral, sabe, no contexto geral. O preventivo, né, doutor? Acho que assim, a gente fala tanto do câncer de mama, as mulheres vão, às vezes, uma vez por mês ao médico, o homem, quando não aguenta mais de dor, né? É bem diferente a situação, né? Então, acho que até por isso também... E é uma coisa que está mudando. Eu observo que está mudando. O homem já estava começando a fazer aqueles exames regulares, né? Cada 5 anos, 10 anos, conforme a idade, ano a ano. Eu acho que isso também ajuda muito, né? Na descoberta inicial de problemas, né? Eu já tenho grandes amigos, assim, que se alimentam muito bem, que mudaram a dieta, que fazem atividade física, ou seja, o homem, ele está procurando, né, uma vida mais saudável e eles estão se cuidando mais. Com certeza. Doutor, a gente está encerrando o programa, vou pedir que o senhor fale um pouquinho também sobre esse trabalho que o senhor realiza na clínica, porque 11h15 da noite de uma segunda-feira, e não valorizar esse trabalho, porque além de toda a pesquisa, o senhor também tem o trabalho da clínica, e isso demonstra esse interesse, essa ânsia em buscar esses produtos para melhorar a qualidade de vida. Isso é importante. Isso, na verdade, a clínica de neoplasias, né, a gente faz tratamento vinculado ao câncer, a gente tem reumatologista e outros médicos também, e a minha grande paixão está vinculada à pesquisa, mas a pesquisa é em seres humanos, né? Eu não sou um pesquisador de laboratório, eu sou um pesquisador de seres humanos. Então, eu fazer o consultório, o atendimento e fazer todos os tratamentos antineoplásicos, que eu não vou dizer quimioterapia, eu vou dizer antineoplásico, porque vincula a imunoterapia, inibidor de proteína, aos anticorpos, é o meu grande prazer, né? Eu tenho o prazer de fazer pesquisa vendo a pessoa melhorar, né? O meu grande foco é esse. É o objetivo, né, doutor? Isso. Às vezes não se consegue a cura, mas consegue se dar uma qualidade de vida para essa pessoa e prorrogar também, né, a vida, né? Acho que esse é o grande momento nessa questão de médico. Com certeza. Seria... Acho que a gente consegue visualizar isso. Isso, né? E cada vez mais. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no TV Bem Entrevista, que nós estamos encerrando agora o TV Bem Entrevista dessa segunda-feira. Já estamos no ritmo de Natal, né? Estamos aí trazendo... Você vê, nós começamos a falar de problemas de saúde que muitas pessoas começam a falar no câncer, já pensa naquela coisa triste, no sofrimento. E nós falamos hoje de coisas boas, que são esses tratamentos que vêm para aliviar a dor, melhorar o quadro de saúde dos pacientes, de repente não a cura, mas estabilizar essa doença. Quanta coisa interessante aprendemos hoje, né? Que uma vez falava no câncer e dizia, já era, né? Não é mais assim. É o tratamento evoluindo e combatendo essa doença, o mal do século, como se diz, que é o câncer, né? E a gente batalha tanto no câncer de mama, câncer de próstata, agora eu estou falando câncer de pulmão, tem a de bexiga, dos ossos, do sangue. São N tipos que a medicina está evoluindo e tratando isso cada vez mais. Então, um abraço a você que nos acompanha até agora. Amanhã tem mais TV BA Entrevista ao vivo aqui de Itajaí, com outros assuntos referentes e ligados a você aí de casa. Obrigado pela companhia, tchau e até amanhã.